Começo de ano e aquele monte de contas para pagar: IPVA, DPVAT, IPTU, material escolar para quem tem filhos. E mesmo em época de crise, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que os consumidores estão com boas expectativas para esse ano em relação ao dinheiro. Os dados mostram que 51% dos entrevistados querem juntar dinheiro e 37% querem sair do vermelho. Mas como conseguir, hein? Para te dar uma luz, a gente recebe hoje no nosso estúdio o economista e professor da Unifal, Fernando Batista Pereira. Professor, obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Vamos começar falando das dívidas? Pessoal, tem gente que virou 2019 já no vermelho. Como é que o pessoal sai disso? Então, Natália, essa é uma questão complexa, né, pela própria natureza, né? Então, assim, você ficar endividado, você tem que tomar muito cuidado. A recomendação que a gente pode fazer é que a pessoa tem que tomar muito cuidado para que isso não transforme numa bola de neve, tá? Quer dizer, a dívida comece a crescer e você se torne um super endividado. Que a situação piore, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa, para pagar uma dívida, tá? Que você está vencendo uma dívida agora, a pessoa recorre ao cheque especial ou ao cartão de crédito para pagar essa outra dívida. Muito provavelmente isso é um grande erro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Dados de final de 2018 mostram que a taxa de juros, tanto do cheque especial quanto do cartão de crédito, ela é superior a 250% ao ano. Quer dizer, a pessoa ela vai se enforcar, provavelmente, se ela utilizar isso, né? Então, quer dizer, é pagar as dívidas com um custo mais elevado, né? E tentar rolar ou negociar as dívidas que ficaram, se é que não conseguiu pagar todas elas. Então, esquece o cartão de crédito? Por enquanto, até sair do vermelho? O cartão de crédito, ele deve ser utilizado mais como parcelamento das compras, parcelamento, né? Mas você não pode deixar de pagar o cartão de crédito, isso nunca, tá? Tá. Dá para fazer, por exemplo, assim, todo mês uma planilha, né, dos gastos mensais? É por aí que a gente começa, para a gente estipular os gastos por mês? É assim que dá para começar? Tem pessoas que são mais disciplinadas do que outras, né? Agora, por isso mesmo, né, para as pessoas menos disciplinadas, seja uma planilha, seja anotar num caderno, você já calcular qual que vão ser as contas que você vai ter que pagar ao longo dos próximos meses, principalmente se for um ano, né? Isso facilita muito no controle do orçamento familiar. Porque, por exemplo, vamos supor que agora, né, quer dizer, a gente tem contas agora de IPVA, de matrícula, como você falou, DPVAT, daqui a uns meses IPTU. Quer dizer, se essas pessoas já tivessem, né, as pessoas que já calcularam, já planejaram no final do ano passado, que iam ter essas contas para pagar agora, vai ser muito mais fácil do que as pessoas agora que vão calcular, tenho que pagar a conta, né, não posso deixar em aberto. Quer dizer, então, esse controle, seja numa planilha, seja num caderninho, é interessante para a pessoa saber que, esse meu mês está no azul, mas no mês seguinte eu vou ter diversas contas para pagar e não tem como deixá-las em aberto. Certo, aí eu coloquei no papel, como que eu começo a juntar dinheiro então? Se eu já estou estipulando meus gastos, estou ali com as contas controladas, como é que eu começo a juntar? Então, não existe mágica para isso, tá? Também é a mesma coisa. A questão é, cada um sabe muito bem, assim, consegue pensar no que é aquilo que é supérfluo, tá? E esses gastos supérfluos é aquilo que pode ser cortado. É difícil você cortar nos gastos básicos. Então, uma pessoa que tem renda mais elevada, famílias que têm renda de 10, 20 mil, muito provavelmente essas pessoas conseguem cobrir todas as suas despesas básicas, tá? E tem uma capacidade de poupar, tá? Por outro lado, a família que depende de 1, 2 salários mínimos, tá? A capacidade de poupança dela é muito baixa, porque toda essa renda muito provavelmente vai ser direcionado para gastos básicos, que é difícil você cortar. Tá joia. E quem quer investir? Como começa? Por onde? Onde investir? Quando a gente vai fazer investimento, eu digo que assim, a pessoa sempre tem que ponderar 3 dimensões. Uma é a rentabilidade, a outra é a segurança, né, ou o risco, né, e a terceira é a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de resgate desse investimento, né? Por exemplo, se você comprar um imóvel ou um veículo, ele pode até ser muito rentável, mas a capacidade de você resgatar isso, é difícil você fazer isso imediatamente, né? Ao contrário de um fundo de investimento bancário, por exemplo, que você resgata de forma imediata, vamos dizer assim, ou mais fácil, tá? A recomendação que eu faço nesse momento agora, que o governo federal
é diferente, a gente não conhece exatamente qual que é o plano, o governo tem batido cabeça para falar qual que vai ser a política econômica, né? Seria optar por fundos de investimento com maior liquidez, tá? Quer dizer que você consegue resgatar mais facilmente. Tá joia, professor, muito obrigada. Deu uma aula aqui pra gente no IPTV1, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.